Olá, bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor, nosso bondoso Deus, seja sobre você, seja sobre o seu lar e seja sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares, quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque é muito bom nós termos a palavra de Deus disponível a nós durante todo o tempo da nossa vida, para que nela nós alcancemos o consolo que nós precisamos, o ensinamento que nós precisamos, a ajuda que nós precisamos para prosseguir a nossa caminhada e alcançar o sucesso que o próprio Deus Criador determinou para as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante: como nos libertar dos sentimentos negativos que representam derrotas. Como nos libertar deles, né? Muitas pessoas estão dominadas pelos pensamentos negativos que representam derrotas em suas vidas, que elas não conseguem visualizar um futuro promissor, porque elas só conseguem enxergar o que ela tem vivido, o que ela tem trazido dentro da sua alma, dentro do seu coração. Muitas vezes são os traumas vividos na infância, os traumas que às vezes a pessoa traz desde o ventre da mãe, quando a mulher recebe a notícia que ela está grávida e aquela gravidez é algo indesejável, então ela já começa a rejeitar o filho no seu próprio ventre. E outras vezes é o companheiro que não assume, é o pai que não assume aquela criança, ou é o casamento que não está indo bem, e o marido, ao saber da gravidez, ao invés dele celebrar a vinda de mais um filho, ele começa a acusar, e aquela situação que já era difícil fica mais complicada ainda, e aquela criança acaba sendo gerada em uma situação desagradável, a mãe com o coração cheio de raiva, cheio de ira, cheio de pensamentos negativos, e desta maneira ela dá luz a esta criança que chega para viver num mundo que jaz no maligno, um mundo hostil que vai hostilizá-la também. E se Deus não fizer uma intervenção, acaba que a criança também vai viver os mesmos dramas que a sua mãe viveu ou está vivendo. E eu quero compartilhar com você a respeito da mulher samaritana, que está no Evangelho de João, no capítulo 4. O encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com aquela mulher que não tinha perspectiva de vida, porque a situação dela não era agradável, a situação dela não era uma situação confortável, pois ela já havia tido vários relacionamentos amorosos, ou talvez conjugais, que não havia dado certo, e provavelmente aquele dia, quando ela pegou o seu cântaro, saiu da sua casa para buscar água, ela não pensava que o Deus Todo-Poderoso já havia preparado algo extraordinário para a sua vida, havia preparado o encontro dela com o nosso Senhor Jesus Cristo, que iria mudar totalmente a sua vida. Nós lemos no capítulo 4, a partir do verso 3 do Evangelho de João, assim: e era necessário atravessar a província de Samaria, e chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6
sexta, ou seja, 6 da tarde pelo horário romano, ou então meio-dia, tá? Pelo horário judaico. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos, eles não se dão, né? Então, é interessante que a mulher, ela já viu aquele homem que não era de costume ela chegar ali todos os dias, provavelmente, para buscar água potável, água boa para se beber ou para produzir alimento. Não era comum ela chegar ali e encontrar um homem naquele local, naquela hora, né? Ao meio-dia, no horário judeu, provavelmente era a hora mais quente, que o sol estava mais quente, e segundo os historiadores, era o horário que era reservado para as mulheres que eram consideradas de vida irregular, né? De vida irregular. Então, era o horário que era reservado para as prostitutas ou para as mulheres que de vida, digamos assim, de casamentos desfeitos, ou mulher que era considerada prostituta porque havia sido rejeitada pelo seu marido, ou que não tinha dado certo, ou tinha ficado viúva e aí ficou tentando refazer a sua vida. E as pessoas julgavam aquelas mulheres como sendo mulheres de vida irregular. E lá estava a samaritana, agora, diante daquele homem judeu, né? Pelos trajes dele, pelo modo de falar, ela já entendeu logo que ele era judeu. E Jesus fala para ela: dá-me de beber. Ela imediatamente, o que ela faz? Ela mostra para ele: como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, dá-me de beber. Porque eles havia uma inimizade entre os judeus e os samaritanos. E por que havia essa inimizade entre os judeus e os samaritanos? A inimizade existia porque os samaritanos, eles eram descendentes de colonos gentios que os reis assírios haviam enviado para a Palestina depois da queda de Samaria, por cerca de 720 antes de Cristo. Eram eles, os samaritanos, desprezados pelos judeus por causa de seu sangue meio gentil e por ter uma religião paralela à dos judeus, né? Paralela dos judeus, contrariando, né? Ou contrariando as determinações dos sacerdotes, dos subsacerdotes judeus, né? A religião dos samaritanos era centralizada no Monte Gerizim, tá? Então havia esta disputa, esta inimizade entre eles, né? E quando Jesus fala para aquela mulher: dá-me de beber, ela já vê logo este obstáculo, o obstáculo que havia daquela barreira de separação entre eles samaritanos, apesar deles serem também da descendência de Israel, mas era considerado inimigo do povo judeu. Aí é aquela mulher que conhecia, tá? Aquela mulher que conhecia este fato, esta realidade. Então ela já interpela Jesus e fala para ele: como sendo tu judeu, pede para mim, mulher samaritana, dá-me de beber, né? Aí Jesus se dirige àquela mulher e diz para ela: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Meu Deus do céu, água viva.
E a realidade, a mulher só via o que estava diante dos olhos dela. E diante dos olhos dela, o que ela disse para Jesus? O poço é fundo. O Senhor não tem como tirar água. De onde o Senhor teria água viva para me dar? Se o poço é fundo, o Senhor não tem como tirar. De onde o Senhor teria esta água que o Senhor me promete? De onde o Senhor teria água viva? Você pode ver que a mulher, no diálogo que segue entre ela e o Senhor Jesus, ela está completamente armada contra ele. Ela usa suas defesas, ela ataca para poder se defender. Na verdade, ela acaba atacando o Senhor Jesus para se defender. O poço é fundo, o Senhor não tem como tirar a água, como teria água viva para me dar, né? É muito interessante que muitas vezes nós não abrimos espaço para Deus fazer a obra na nossa vida. As dificuldades que nós enfrentamos, os traumas que nós sofremos, as incertezas da nossa vida, a violência que nós sofremos muitas vezes, nos armam contra as pessoas. E no caso aqui, a mulher samaritana, ela estava bem armada contra Jesus, porque tudo que Jesus falava com ela, ela retrucava logo, ela apresentava a realidade da sua vida. O poço é fundo, o Senhor não tem nem como tirar, como o Senhor me oferece, de onde o Senhor teria água viva para me dar? Muito interessante que esta oferta que Jesus Cristo fazia para aquela mulher, a água viva, era exatamente a nova vida que Deus havia preparado para entregar a ela, para dar a ela a partir daquele dia. Uma nova vida cheia do Espírito Santo, uma nova vida pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que assim ela tivesse alegria, contentamento na sua alma, e também, né, era a oportunidade que o Senhor estava dando para aquela mulher, para a salvação da sua vida e para um novo nascimento, para ser uma nova criatura. Mas ela estava tão armada contra o Senhor Jesus que, se ele não estivesse ido ali, porque era o propósito de Deus para salvar aquela mulher, para impactar a cidade de Sicar através do testemunho daquela mulher. É muito interessante que provavelmente a cidade de Sicar era hostil com aquela mulher, pela sua condição. Seguindo o diálogo entre ela e o Senhor Jesus Cristo, depois do Senhor Jesus falar para ela, né, que daria a ela água viva, e ele fala para ela assim: mulher, quem beber desta água, da água do poço de Jacó, ela dialoga com ele, falando a respeito do poço de Jacó, e quando ele oferece água viva, ele fala para ele fala para ela, né, que ele daria a ela água viva, e ela, vendo a realidade, a circunstância que ele não tinha como tirar a água, de onde ele teria água viva para oferecer para ela, e ela fala: porventura és tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu deste poço e também, né, deu ao gado, seus filhos e tudo mais. Então ela conhecia bem a história, e ela pergunta para ele: és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desta água, né? Olha aí, veja isso, né? Ela conhecia bem a história, ela conhecia bem a realidade daquela região, do seu povo, então ela dialoga com ele, né? E ele vai e fala para ela assim: ó, mulher, quem beber, no verso 13, quem beber desta água tornará a ter sede. Tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher desarmou e disse para ele assim, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise mais vir aqui buscá-la. Olha só,
Quando o Senhor Jesus Cristo falou para ela aquilo que a alma dela, que representava a ferida na sua alma, a tristeza, né, o descontentamento, ela não era feliz de ter que ir ali buscar daquela água, porque quando ela viu a oportunidade de se livrar daquela situação, Jesus falando para ela, né, que quem beber daquela água voltará a ter sede, e quem beber da água que ele desse nunca mais teria sede, e além do mais, a água estaria fazendo o que mesmo? Além da água que ele daria para ela, saciar a sede, ia fazer mais do que isso, tá? Ia jorrar para a vida eterna. Aí ela viu, meu Deus, isso é tudo que eu quero para minha vida, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem seja preciso vir aqui buscá-la. Então ela não era feliz com aquela situação. E ela não havia, ela nem passou pela sua mente, pelo seu coração, que aquele dia Deus havia preparado para mudar a história da sua vida. É como nós lemos na palavra do Senhor: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente, nem pelo coração de ninguém o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E era exatamente isso que estava acontecendo na vida da mulher samaritana naquele dia. Ela estava recebendo algo que ninguém tinha visto, algo que ninguém tinha ouvido falar, algo extraordinário, algo que não havia penetrado nem na mente nem no coração de ninguém. Deus tinha preparado exatamente para dar àquela mulher cheia de traumas, aquela mulher de vida frustrada, aquela mulher de relacionamento fracassados, aquela mulher decepcionada com a sua vida, cumprindo o que a palavra de Deus diz para nós, que Deus é infinitamente, Ele faz infinitamente mais, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós estamos esperando, do que nós estamos pedindo. Foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher naquele dia. Isso é muito bom, saber que Jesus, Ele tem além do que nós estamos querendo para a nossa vida. Ele tem além. Você precisa entender isso. Deus conhecia a vida daquela mulher. Deus conhecia os seus sentimentos negativos, as suas frustrações, os seus vários relacionamentos amorosos que não havia dado certo. Ele conhecia tudo isso. Sabia que a vida daquela mulher era bastante atrapalhada diante dos olhos daquela sociedade. Era uma vida completamente destroçada, né? Moralmente falando, diante dos olhos daquela sociedade. Mas como Jesus, Ele entrou naquele dia com disposição, naquele local, ele chegou ali, ele falou, era necessário ele passar por Samaria e chegar naquela cidade, entrar naquela cidade, ir até aquele poço, porque era o dia que Deus havia determinado para fazer a obra na vida da mulher samaritana. Ele conhecia os seus erros, ele conhecia o seu caráter, ele conhecia os seus pecados, ele conhecia as suas falhas, mas mesmo assim ele a amou. Da mesma maneira como nós lemos também a respeito da entrada dele lá em Jericó, na casa do Zaqueu, ele conhecia o caráter de Zaqueu, ele conhecia as falhas do Zaqueu, ele sabia que o Zaqueu era um homem corrupto, era um homem que aceitava suborno, que pagava suborno para poder conseguir os seus ideais, para poder conseguir uma riqueza ilícita, ele defraudava as pessoas. Jesus sabia de tudo isso, mas foi exatamente na casa daquele homem, na cidade de Jericó, que tinha um histórico de maldição, que o Senhor escolheu o Zaqueu, da linhagem também de Israel, da descendência também de Jacó, de Israel, para poder revelar para ele que ele
Jesus havia vindo para buscar e salvar o que estava perdido. Naquele dia, na casa do Zaqueu, conforme nós lemos no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, o que é que Jesus fala? Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. A mesma coisa na vida da mulher samaritana. A mesma coisa aconteceu com ela. É muito interessante porque para esta mulher de vida irregular, reprovada pela sociedade, para esta mulher foi que ele foi enviado por Deus para fazer revelações extraordinárias que ele não havia dito para aquelas pessoas de vida corretas, de vidas certas, que ele convivia com elas, que ele conhecia, ou aqueles escribas e fariseus que se achavam as pessoas mais corretas daquelas cidades, ou da Judéia, ou da Galileia, ou de toda a região da terra dos judeus. E Jesus teve contato com aquelas pessoas que se consideravam justas e perfeitas, e para estas pessoas ele não falou o que ele falou para a mulher samaritana. É algo extraordinário. Quando a mulher samaritana fala para o Senhor: dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscar mais, o que o Senhor Jesus falou para aquela mulher, né? Jesus disse para aquela mulher, olha, é muito bonito, ele fala para ela: vai, chama teu marido e vem cá. Ele conhecia também a vida conjugal da mulher, ele conhecia a vida afetiva daquela mulher, ele conhecia os fracassos daquela mulher, a tentativa de ser feliz, a tentativa de encontrar um companheiro que valorizasse-a, que a tivesse como esposa, como a companheira dele. Então, ele conhecia que aquela mulher já tinha tido várias tentativas e todas elas tinham dado errado, tinham sido fracassadas, mas mesmo assim ele fala para ela: vai, chama teu marido e vem cá. Aí o que a mulher responde para ele? Senhor, olha o que a mulher responde para ele: eu não tenho marido. Aí Jesus diz para ela, replicou Jesus: bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos você já tivesse, e esse que você está com ele agora, ele não é seu marido. Aí a mulher desarmou completamente. Aí ela se entregou ao Senhor. Aí ela fala para ele: Senhor, eu sei que tu és, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí ela abre o coração, né? Porque ela viu confiança, ela teve confiança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes era uma barreira que separava os samaritanos dos judeus. Jesus derruba a barreira, tendo a iniciativa de ir conversar com aquela mulher, de parar naquele poço, sabendo que era aquela mulher que iria ali buscar a água naquela hora. Ele então vai para encontrar a mulher para poder mudar a vida dela, derrubando a barreira da separação que existia entre os judeus e os samaritanos, provando o que ele veio fazer. Ele veio para fazer o que mesmo? Ele veio para trazer salvação, ele veio para unir, né? Para unir de todos os povos, além dos judeus e samaritanos, que era o mesmo povo, mas que eram separados por causa da religião e por causa das consequências dos períodos de escravidão que eles tiveram, foram levados para o cativeiro e depois trazidos de volta, já agora misturado com os outros povos. Mas ele veio para mostrar que a única maneira de fazer daqueles 2 povos um só era ele, era através dele, do caminho, a verdade e a vida, do que veio para buscar e salvar o que estava perdido, do que veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, quando o Senhor fala isso para a mulher, ela fica maravilhada, né? E aí Jesus abre para a mulher algo extraordinário. É como se ele abrisse assim o baú dos céus para aquela mulher.
Algo extraordinário. Quando a mulher continua conversando com ele, aí ela já fala de algo mais profundo. Ah, Senhor, eu sei que há de vir o Cristo, eu sei que há de vir o Messias, mas vocês judeus falam que lá em Jerusalém é o lugar de adorar, e aqui e nós os samaritanos falam que aqui em Gerezim é o local da verdadeira adoração. O que Jesus revela para aquela mulher? Olha só. Jesus não continuou tratando do sentimento de fracasso que ela trazia na sua vida, pelos seus relacionamentos que não havia dado certo. Ele deixou esse assunto de lado e passa a revelar para aquela mulher coisas grandes e poderosas que ela ainda não conhecia, que ela ainda não sabia. Exatamente aquela mulher que aos olhos da sociedade não tinha crédito, não tinha valor, foi exatamente a mulher samaritana que o Senhor Jesus Cristo fala para ela: "Ah, mulher, vocês nem sabem, né? Vocês nem sabem." É como se ele dissesse para ela: "Vocês nem sabem o que está falando. Na verdade, o local de adorar, na verdade, é lá em Jerusalém. Mas a hora vem e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores," olha para quem ele revela isto. Não revelou para Pedro, não revelou para o Tiago, nem para Filipe, nem para Tomé, não revelou para os seus 12 isto. Revelou naquele dia, naquela hora, para aquela mulher que parecia que não tinha futuro na vida. Ele revelou para ela: mulher, a hora vem, já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Meu Deus do céu, Deus não estava preocupado nem com o Monte Gerezim, nem com Jerusalém, mas Deus estava preocupado com um coração sincero, entregue a Ele, voltado para Ele, convertido a Ele, arrependido dos seus pecados, nascido de novo, adorando a Deus em espírito e em verdade, como Ele é, e como pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, nem pela lei que Ele havia dado para os judeus, mas pelo que Ele é, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que possui os céus e a terra e todos que neles habitam. Então Jesus revela exatamente para aquela mulher que aos olhos da sociedade de Sicar não tinha grandes prestígios, mas foi a mulher escolhida por Deus, a mulher cheia de traumas, de relacionamentos frustrados, de tentativas frustradas. Exatamente para esta mulher, considerada frágil, considerada desprezível aos olhos da sociedade, foi esta mulher que o Senhor Deus escolheu e enviou o seu Filho Jesus Cristo para revelar para ela que Ele estava procurando sobre toda a terra os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Mas as revelações maravilhosas dos céus para aquela mulher não parou por aí. Seguindo o diálogo, Jesus ainda disse mais, quando aquela mulher falou para ele, né? "Ah, eu sei que virá o Cristo, né? Que quando Ele vier, Ele vai falar tudo, a verdade, Ele vai anunciar tudo que nós precisamos saber." Jesus olha para aquela mulher e revela para ela: mulher, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Ele não havia revelado para os seus discípulos, ele havia perguntado para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí eles responderam: ó Senhor, uns dizem que o Senhor é um profeta, ou um dos profetas que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é João Batista. Aí Jesus disse: não, mas eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde para ele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Pedro revelou para ele, ele ainda fala: bem-aventurado Simão Barjonas, porque você não revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus, né? Então, agora para a mulher samaritana, aquela que ninguém dava nada por ela, o Senhor Jesus Cristo diz para ela: eu sou, eu que falo contigo. Quando ela fala: eu sei que virá o Cristo, e Ele nos falará tudo que nós precisamos ouvir, Ele nos ensinará tudo que nós precisamos aprender, tudo que nós precisamos conhecer, e vai nos falar: eu sou, eu que falo contigo. Meu Deus, a vida daquela mulher foi completamente mudada.
Ela que só interessava em ir lá pegar mais um miserável, né? Um mísero, digamos assim, mais um pote d'água, né? Ou um cântaro d'água, apenas aquele cântaro d'água naquele sol escaldante para poder levar para dentro da sua casa. Agora ela deixa aquele cântaro insignificante num canto lá do local que ela estava conversando com o Senhor Jesus, deixa o cântaro para lá, deixa a água insignificante para lá e volta correndo para a cidade para fazer o quê? Para anunciar os moradores de Sicar que ela havia encontrado o Cristo. Ela chega, a cidade que não dava crédito àquela mulher, agora a situação é outra. A mulher que saiu da sua casa cheia de rancor, cheia de raiva, cheia de decepção, cheia de amargura, cheia de vontade de ficar calada, de sumir, de não ver ninguém, com a alma ferida, machucada, agora era uma nova mulher, ousada, corajosa, a primeira missionária, enviada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela volta para Sicar e ela começa a gritar: ei, venham todos, eu encontrei um homem que falou tudo a respeito da minha vida, porventura não é ele o Cristo? Sabe o que aconteceu? A cidade de Sicar, que rejeitava aquela mulher por causa da sua vida irregular, por causa da sua situação conjugal, a situação irregular, agora todo mundo sai de dentro das suas casas, vai atrás da mulher até o poço de Jacó naquela hora. Chegam lá, todos param para poder ouvir o Senhor Jesus Cristo, convida Jesus Cristo para entrar na cidade deles, para falar com eles, para ficar com eles ali. Tudo maravilhoso. Enquanto a mulher sai para Sicar, para poder chamar a população, os moradores, para vir ver o Senhor, aí os discípulos voltam, né? Quando os discípulos voltam da missão que eles tinham ido de comprar comida, a mulher ainda estava lá. E Jesus estava conversando com a mulher. E eles ficaram assustados e maravilhados por ver o Senhor conversando com uma mulher, e ainda era uma mulher samaritana. Então, quantas barreiras o Senhor derrubou naquele dia? Quantas muralhas o Senhor derrubou naquele dia? Quantas obras maravilhosas ele fez naquele dia. Mostrou para os seus discípulos que nele não havia acepção de pessoas, que ele era o homem que havia nascido para mudar a história. Ele havia vindo dos céus para poder mudar aquela história, para trazer vida e vida com abundância, não apenas para os judeus, para os samaritanos, mas para todos os moradores da terra. Que maravilha! A mulher deixa o cântaro lá num canto, volta para Sicar, chama o povo vem. Toda a cidade se dispõe a ouvir a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, aí eles falam para a mulher, já tratava a mulher agora com apreço, com mais carinho. Ô mulher, agora não é porque você disse, mas agora é porque nós mesmos vemos com os nossos próprios olhos que ele realmente, ele é o enviado, ele é o Cristo. Que maravilha! Quantas